Oiê, vamos ouvir uma história? A história de hoje se chama O Teatro de Sombras de Ofélia. Numa cidade pequena e antiga vivia uma velhinha chamada Ofélia. Quando ela veio ao mundo, e isso tinha acontecido há muito tempo, seus pais disseram: "Um dia, nossa filha vai ser uma grande atriz." E puseram-lhe o nome de uma conhecida personagem de uma peça de teatro. Mas a única coisa que a pequena Ofélia herdara dos pais era o gosto pelas grandes palavras dos poetas. Ofélia jamais poderia se tornar uma atriz famosa. O motivo é que sua voz era bem fraquinha. Mesmo assim, ela queria servir à arte, ainda que da forma mais humilde. Na velha cidadezinha havia um belo teatro. Bem em frente ao palco ficava uma caixa que não era vista por quem estivesse na plateia. Toda noite, Ofélia ficava naquela caixa e soprava para os atores as falas dos seus papéis, para que eles não perdessem o fio da meada. A voz fraquinha de Ofélia era perfeita para isso, pois os espectadores não a ouviam. Ofélia foi envelhecendo e os tempos foram mudando. Cada dia vinha menos gente ao teatro, pois já havia cinema, televisão e outros divertimentos. E então, aconteceu que o teatro da velha cidadezinha foi fechado. Os atores tiveram que ir embora e até Ofélia foi despedida. Quando acabou o último espetáculo e a cortina desceu pela última vez, Ofélia ficou mais um pouquinho no teatro sozinha. Sentada em sua caixa, ficou relembrando a vida passada. De repente, ela viu uma sombra balançando para lá e para cá nos bastidores. Ora ficava enorme, ora bem pequena, mas não havia nada nem ninguém fazendo aquela sombra. "Olá", disse Ofélia com sua voz fraquinha. "Quem está aí?" A sombra assustou-se e se encolheu. Ela não se parecia com nada, não tinha uma forma definida. Logo, ela se recompôs e ficou grande novamente. "Desculpe", disse ela. "eu não sabia que tinha alguém aí. Eu não queria assustá-la. Estou escondida aqui porque não tenho onde ficar. Por favor, não me mande embora." "Você é uma sombra?" perguntou Ofélia. A sombra fez que sim. "Mas uma sombra sempre pertence a alguém." Continuou Ofélia. "Não", disse a sombra. "nem todas. Existem muitas sombras no mundo que não têm dono. Ninguém quer saber delas. Eu sou uma dessas sombras. Chamo-me Sombra Marota." "E não é triste não pertencer a ninguém?" disse Ofélia. "Muito triste", garantiu a sombra e deu um pequeno suspiro. "Mas o que é que se pode fazer?" "Você não gostaria de vir comigo?" perguntou Ofélia. "Eu também não pertenço a ninguém." "Seria muito bom, seria maravilhoso, mas eu teria que ficar colado em você e você já tem sua própria sombra." "Acho que vocês duas vão se dar muito bem", disse Ofélia. E a sombra de Ofélia fez que sim. A partir de aquele dia, Ofélia passou a ter 2 sombras. Aos poucos, pessoas que notaram ficaram espantadas e acharam aquilo muito esquisito. Como Ofélia não queria que falassem mal dela, pedia a uma das sombras que entrasse em sua bolsa e ficasse escondida durante o dia. As sombras podem se acomodar em qualquer cantinho. Um dia, Ofélia estava na igreja falando um pouco com o bom Deus, quando de repente viu uma sombra na parede branca. A sombra dava a impressão de ser muito magra, embora não se parecesse com nada conhecido. A sombra estendeu a mão como se estivesse implorando. "Você também é uma sombra sem dono?" perguntou Ofélia. "Sim, mas ouvimos falar que há uma pessoa que nos acolhe e aceita ser nossa dona. Essa pessoa é você?" "Eu já tenho 2, respondeu Ofélia. "Então, uma a mais não vai fazer diferença", falou a sombra em tom de súplica. "Você não quer ficar comigo? É tão triste e solitário não ter ninguém." "Mas como é seu nome?" perguntou Ofélia delicadamente. "Meu nome é Angústia", sussurrou a sombra. "Pode vir comigo", disse Ofélia. Agora Ofélia tinha 3 sombras. A partir daí, quase todo dia, sombras sem dono vinham procurar Ofélia, pois existem muitas sombras perdidas no mundo inteiro.
A quarta sombra chamava-se Morte Solitária. A quinta sombra, Noite Enferma. A sexta, Nunca Mais. A sétima, Peso Oco. E as sombras não paravam de chegar. Ofélia era pobre, mas felizmente as sombras não precisavam comer nada, nem tinham necessidade de roupas para se aquecer. O único problema é que seu pequeno quarto ficava escuro. E como Ofélia tinha bom coração, não as mandava embora. Com o tempo, as sombras começaram a brigar. Elas disputavam o tempo inteiro. Brigavam entre si e muitas vezes havia verdadeiras lutas de boxe entre elas. Ofélia não conseguia dormir e com sua voz fraquinha tentava acalmar as sombras. Ouçam um pouco, disse ela para as sombras. Se vocês querem continuar aqui, terão que aprender alguma coisa. As sombras pararam de brigar e reuniram-se no canto do quarto para escutar a solução de Ofélia. Então, Ofélia decidiu que ensinaria para as sombras todas as peças de teatro que ela sabia de cor. As sombras eram muito esforçadas e muito inteligentes. Aos poucos, elas foram aprendendo todas as grandes comédias e todas as grandes tragédias do mundo. A vida delas mudou bastante. As sombras podiam representar os mais diferentes papéis. Elas podiam tomar a forma de um anão ou de um gigante, de uma pessoa ou de um pássaro, de uma árvore ou de uma mesa. Durante o dia, todas as sombras ficavam dentro da bolsa de Ofélia. As pessoas não viam as sombras de Ofélia, mas notavam que algo estranho estava acontecendo. Essa velha é muito esquisita, diziam as suas costas. Deviam pô-la no asilo para que cuidassem dela. Outros falavam. Ela deve estar louca. Quem sabe o que é que ela pode fazer qualquer dia desses? E todos a evitavam. Um dia, o proprietário do quartinho em que Ofélia morava disse: Sinto muito, mas a partir de agora a senhora vai ter que pagar o dobro do que estava pagando. Ofélia não tinha dinheiro para pagar tanto. Então, o melhor é a senhora mudar-se. Ofélia pôs tudo o que possuía numa mala e foi embora. Comprou uma passagem, pegou o trem e saiu pelo mundo sem saber para onde ia. Quando tinha viajado bastante, desceu do trem e foi andando até uma praia. As sombras saíram da bolsa e ficaram à sua volta, perguntando-se o que deviam fazer. Para falar a verdade, é por nossa culpa que Ofélia está nessa situação. Ela nos ajudou e agora temos que ajudá-la. Todas aprendemos alguma coisa com ela. Talvez a gente consiga fazer algo para ajudá-la. Foi então que as sombras tiveram uma grande ideia. Tiraram um lençol branco da mala e penduraram no varal. Começaram então a representar atrás do lençol várias peças de teatro que Ofélia havia lhes ensinado. Dessa forma, chamaram a atenção de alguns garotos, que olharam espantados, mas logo se interessaram. E no final, até adultos haviam aparecido com algum dinheirinho interessados no espetáculo. A ideia foi um sucesso. Depois de um certo tempo, Ofélia já tinha até dinheiro bastante para comprar um carrinho velho. Nele, ela pintou, bem grande, Teatro de Sombras de Ofélia. Com esse carro, ela andou pelo mundo inteiro acompanhada de suas sombras, fazendo grandes espetáculos. Bem, esse poderia ser o fim da história. Mas um dia, Ofélia se encontrava presa no seu carro em uma tempestade de neve. E então apareceu-lhe uma sombra gigantesca, bem diferente das outras sombras. Você também é mais uma daquelas que ninguém quer? Sim, disse a sombra devagar. Acho que pode dizer isso de mim. Você quer que eu também seja sua dona? Perguntou Ofélia. Você não gostaria antes de saber meu nome? Quis saber a sombra. Como você se chama? Chamam-me de Morte. Então houve um grande silêncio. Quando Ofélia acordou, estava em um lugar maravilhoso. Não precisava mais usar óculos para enxergar as coisas. Ela estava na porta do céu. À sua volta havia figuras muito bonitas,
trajadas com belas roupas coloridas e rindo para ela. Quem são vocês? Perguntou Ofélia. Você não nos reconhece mais? Disseram. Somos as muitas sombras que você adotou como suas. Agora estamos livres, não precisamos mais vagar pelo mundo. A porta do céu se abriu. As luminosas figuras entraram e junto com elas Ofélia. Elas a levaram ao maravilhoso palácio, que era na verdade o mais belo e suntuoso teatro que se possa imaginar. Na entrada, lia-se em grandes letras douradas: Teatro de Luz de Ofélia. Dizem por aí que até o bom Deus vai assistir aos espetáculos, mas isso é outra história.